paz do Senhor vem adentrando em nossos corações. Estou aqui mais uma vez em nome de Jesus. Agora eu vou ficar um pouco mais, por aqui, porque assim Deus quer, né? Hoje eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 7, verso 14. Onde Deus vai falar aos nossos corações. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isto não faço, mas o que aborreço, isso faço. Por causa da fraqueza da carne, né? É uma luta, não é? O que a gente não pode, o que a gente não quer, a gente faz com tanta facilidade. Assim também é a nossa palavra. Por isso devemos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque como a gente está na carne, na verdade nesse lugar, então toda palavra má, ela flui com uma rapidez terrível. Por isso que na palavra fala que a nossa língua é um fogo consumidor. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que, ou o que a gente fala. Tiago que fala, dessas coisas. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha isso, gente. Olha a seriedade da gente estar aqui nesse lugar. Na carne. De maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. E olha, quem falava isso era Paulo. Imagina então quem não é espiritual. Imagina isso, gente. É por isso que acontece tanta coisa, né? Porque a pessoa fica aberta para que as coisas aconteçam, o mal acontece. Né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eita, glória a Deus. É uma luta, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É uma coisa, só Deus, né? Só Deus para ter misericórdia da gente, né? Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal que está comigo. Deixa eu ler de novo. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha, gente, por isso que a gente deve orar muito. A lei do pecado já está nos nossos membros. Aí a importância da oração, da comunhão com Deus, de andar em santidade com Deus. Para não deixar espaço
É muito forte essa palavra. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha isso. O nosso corpo é mortal. Se a gente não tiver, né, Cristo, se não tiver o Espírito de Cristo, o nosso corpo é mortal. Só há um jeito de sair daqui. Com Cristo. Né? Porque ele pergunta, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Olha isso, gente. Nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu estava ali triste agora mesmo. Estava triste por causa das coisas que Deus me mostrou, né? Por causa desse estudo. Para quem não sabe, eu estava fazendo um estudo aqui bem, bem profundo. Eu digo profundo porque eu estava fazendo um estudo traduzindo do hebraico, né, do grego e do aramaico. Nós temos algumas passagens no Antigo Testamento que é aramaico e temos o Novo Testamento que é grego. O Antigo Testamento, a maior parte é hebraico. E eu estava fazendo esse estudo aqui com Deus e o que eu aprendi, o que eu vi, só de pensar em estar aqui nesse corpo, nesse lugar, já estremece tudo, já dói tudo. Por isso Deus tocou meu coração. Então eu estava bem triste ali, aí eu peguei e vim orar. Aí comecei a orar, conversar com Deus, e aí, pum, veio essa palavra. Jesus me trouxe essa palavra. Né? Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. E olha que palavra, exatamente no que eu estava pensando. Olha como Deus é maravilhoso. Porque precisava pregar. Jesus queria que eu viesse aqui falar dessas coisas. Para que a gente dê ouvidos para a voz de Deus. Que a gente sabe os tempos estão próximos por aí. As coisas estão acontecendo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso que alivia. Imagina se a gente não tivesse isso. Imagina se Jesus não tivesse se compadecido da gente. A situação que a gente estaria agora. Sem ter para onde ir, esperando só a morte chegar. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte. A lei da lei, livrou da lei. Olha isso, gente. Por isso que eu falo, prega Novo Testamento. Estuda Novo Testamento. Porque olha isso. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, Antigo Testamento. É forte. É forte.
Porquanto o que era impossível à lei, o que era impossível para o antigo, né? Para as coisas do passado, como Jesus veio fazer nova todas as coisas, né? Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Precisamos tomar muito cuidado, gente, principalmente quem é casado, né? Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito. Deus, ele não mora, né, em casa suja. O Espírito não mora em lugares sujos. Não mora. O Espírito habita um corpo limpo, limpo do pecado. E a gente sabe que o tempo está próximo. As coisas estão aí. E também a gente não sabe, né, até quando a gente vai viver. Já falei muito dessas coisas aqui nas minhas pregações. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte. Às vezes a gente reclama, né? A gente ora, Deus, cadê minha esposa? Deus, cadê meu marido, no caso das mulheres? Mas nós precisamos dar graças a Deus, né? Porque muitas vezes, né? Muitas vezes não. É verdade. Deus está livrando o nosso corpo da morte. Porque o homem é fraco. A carne é fraca. A carne é fraca. E nós bem sabemos disso, né? Então quem é casado, quem é namorado, toma muito cuidado. Andar nos caminhos de Deus para ficar santificado. Né? Um casal abençoado, santificado, também, né, recebe o poder de Deus. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha isso. Quem anda segundo a carne, né, segundo as vontades das coisas terrestres, não tem Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Esse é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha isso, gente. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então precisamos orar muito, pedir perdão a Deus, pedir misericórdia. Se porventura ainda tem alguém que não é batizado no Espírito Santo, nós precisamos ter, né? Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para ter Deus, para ir para Deus.
Esse é o selo. Esse é o selo. Porque quando, né, a última trombeta tocar, quem tem o Espírito vai para Deus. Quem não tem o Espírito vai ficar. E não sou eu que estou falando, né? Tá aqui. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É sério. É muito sério isso. A gente que, tipo, eu estudei agora e muito, né? E vi muitas coisas, a gente estremece, a gente ora, a gente chora mais ainda para que Deus venha abençoar as pessoas que ainda não se converteram, para as pessoas que já se converteram, mas anda de qualquer jeito. Que Deus venha ter misericórdia, né? Mesmo, de verdade, dessas pessoas. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito vive por causa da justiça. Justiça de quem? Nossa, claro que não. Pela cruz do Calvário. Pela justiça de Deus, pela justiça, misericórdia de Jesus Cristo. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também ressuscitará, vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito, em que em vós habita. Então, está aqui, né? Só recebe vida quem tem o Espírito Santo. Quem vive em santidade com Deus. Não é de qualquer jeito que entra. Não é. Precisamos estar em santidade para que o Espírito Santo habite em nós. Para que a gente venha receber a vida. Como eu disse, é um selo. Esse é o selo. De maneira, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eita glória, que palavra linda que Deus veio trazer para a gente hoje. Então, irmãos, vamos andar em espírito e em verdade. Como eu falei, né? Esse vídeo passado que eu gravei, Jesus deixou tudo lá. Aqui nesse lugar, depois do Jardim do Éden, aqui, a gente só estava esperando morrer para acabar tudo. Mas aí Jesus se compadeceu e veio nos salvar, dar vida pelos nossos pecados. Se misturar com as trevas, como eu falei. Imagina, a luz veio se misturar com as trevas para dar vida. Isso é muito sério, gente. Nós precisamos dar muito valor a essas coisas que Jesus fez por nós. E que Deus venha abençoar cada um, né? Eu não gosto de ficar falando muito fora da palavra, né? Eu gosto de falar sempre muito na palavra. E também não quero deixar o vídeo muito longo para que as pessoas possam assistir. E assim eu venho agradecer em nome de Jesus Cristo.